Você sabia que as raízes do cristianismo provêm da religião judaica? É, meu amigo, o vídeo de hoje vai ser bom. Oi, minha gente! Prazer, eu sou a Thaís Mafacioli e hoje eu vim trazendo nesse vídeo um pouquinho de história que, inclusive, muitos dos cristãos de hoje em dia nem sabem, que é sobre as nossas raízes, totalmente ligadas ao judaísmo. Continua até o final desse vídeo e se tu gosta desse tipo de vídeo, já deixa o teu like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque eu vou trazer mais vídeos como esse. E se tu tiver alguma pergunta, não esquece de deixar nos comentários para mim responder no próximo vídeo. Dito isso, bora! Você já deve ter ouvido que os judeus são o povo escolhido de Deus. Inclusive, Jesus mesmo era judeu. Até a época de Jesus, só haviam sido escritos os livros do Velho Testamento, onde nós encontramos as leis dadas por Deus ao povo judeu. Ou, melhor dizendo, naquela época, eram conhecidos como os hebreus. Entre esses mandamentos, nós encontramos aqueles clássicos que os judeus seguem até hoje, como não comer carne de porco, se circuncidar, guardar o sábado, entre outros da cultura judaica. Mas o que é um judeu? Judeu é uma pessoa de descendência judaica. Como exemplo, a gente tem um alemão, um brasileiro, um árabe. Mas o mais interessante dos judeus é que essa nacionalidade se liga à religião. Isso é incrível. A marca registrada deles é de uma descendência inteira de pessoas, uma nacionalidade, guardar apenas uma religião. Inclusive, o judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo e é incrível pesquisar mais sobre eles. Eu quero trazer mais vídeos sobre eles aqui no canal, mas hoje eu não vou me aprofundar tanto. Eu quero mostrar e que nós temos muito a agradecer a esse povo que guardou os mandamentos de Deus para que nós pudéssemos estar aqui hoje, acreditando em Jesus e poder ser salvos. Enfim, voltando ao vídeo. No judaísmo havia uma profecia, a vinda de um Messias, o que nós podemos encontrar no livro de Isaías. O conceito popular é que o Messias seria um rei que libertaria o povo de Deus. Mas libertar do quê? Naquela época, quem os governava eram os romanos, para quem eles tinham que pagar altos impostos e, obviamente, eles não gostavam. Inclusive, um dos discípulos de Jesus era um cobrador de impostos, o Mateus. E a gente consegue perceber essa raiva e intolerância que eles tinham com os cobradores de impostos numa das passagens da Bíblia, em que os fariseus vêm acusar Jesus de estar comendo com cobradores de impostos e pessoas de má fama. Frente a isso, seria natural que os judeus acreditassem que o enviado de Deus seria um rei que libertaria o seu povo dos romanos, assim como Moisés libertou o povo do Egito. Mas, para surpresa de muitos, o Messias não foi um rei visivelmente. Na época, não era nem um grande religioso, nem um homem rico e muito menos imortal. Na verdade, ele era um homem muito simples, humilde e acessível a todos. Pregava nas ruas, vestia roupas simples e vinha de uma família muito humilde. A maioria dos judeus não entendeu o significado espiritual das profecias as quais Jesus estava cumprindo. E nós podemos perceber muito isso nas passagens, em que nós vemos que os fariseus perseguiam Jesus por acreditar que ele estava infringindo as leis. E os romanos, por sua vez, perseguiam Jesus porque quando ele pregava, reunia multidões e isso atrapalhava a ordem. E como era de se esperar, o povo judeu, em sua maioria, não aceitou Jesus como Messias e o condenou à morte. A principal diferença entre nós e os judeus é a crença em Jesus Cristo como Filho de Deus. Mas aqui eu queria abrir um parênteses. É muito importante ressaltar que há judeus que creem em Jesus, e esses são conhecidos como judeus messiânicos. Então, após a morte de Jesus, os seus discípulos, Marcos, Paulo e outras pessoas começaram a propagar o evangelho do reino e a salvação por meio do sangue de Jesus. Muitas delas não eram judias, de nacionalidade judaica, e por isso eram popularmente conhecidas pelos judeus como gentias. Paulo foi um dos apóstolos. Apóstolo significa enviado, que focou em pregar e escrever para os gentios. Inclusive, ele escreveu 13 livros do Novo Testamento, que eram cartas às igrejas da época. Ele escreveu para a igreja de Éfeso, de Gálatas, Romanos, entre outros.
E é óbvio que não demorou muito para os cristãos começarem a ser perseguidos, assim como Jesus foi. E eles, inclusive, foram mortos de formas horríveis, assim como Jesus já tinha predescrito e avisado que aconteceria. Mas como uma planta que espalha suas sementes quando pisada, assim foi o cristianismo. Logo ele espalhou-se por toda a região e depois por toda a Europa, crescendo sem medidas. Logo o Novo Testamento foi escrito e publicado e hoje o cristianismo é a religião com o maior número de adeptos do mundo. Esse censo abrange todas as diversas divisões que surgiram mais tarde, quando Martinho Lutero, um monge católico, decidiu reformar a Igreja Católica e acabou fundando o protestantismo. O cristianismo primeiro foi pregado pelos apóstolos, então ele não tinha o nome de catolicismo, e depois ele virou o catolicismo, e aí começou a crescer com a Igreja Católica, a influência da Igreja, juntamente com o poder dos imperadores, enfim. Isso também é história para outro vídeo e é muito interessante, a origem do catolicismo e como que ele se dividiu também em tantas formas. E você sabe aquela parte da Bíblia que nós conhecemos como Velho Testamento? Essa é a Tanakh dos judeus. E os seus primeiros 5 livros, vamos ver quem sabe: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, correspondem à Torá, ou Pentateuco dos judeus. Torá significa instrução, ou seja, é essa a parte que eles consideram como a lei dada por Deus ao seu povo e que eles seguem fielmente até hoje. Ao todo, são mais de 600 leis que os judeus seguem fielmente. Eles não leem o Novo Testamento escrito pelos apóstolos de Jesus, mas é importante lembrar, como já falei antes, há judeus que acreditam em Jesus e eles são conhecidos como os messiânicos. Mas por que os judeus não aceitaram Jesus? E se Jesus era judeu, por que nós não seguimos mais as leis que os judeus seguem e que estão na própria Bíblia? Isso é um assunto para o próximo vídeo. Tu também pode me seguir nas redes sociais, @ThaisMafacioli, lá eu trago muitos vídeos também sobre cristianismo. E aqui do lado eu vou também deixar indicações de vídeos que vocês podem estar assistindo depois deste, para ter ainda mais conhecimento sobre o assunto.